Eu tô te protegendo de não ter que usar o celular. Você tá fazendo isso porque eu te amo, André. Mas eu sou esperto também. Existem coisas que não podem... Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de A Conversação, o podcast de cinema mais família de toda a internet. Sério? Que essa era coisa sensacional? Não, eu nunca falei que fosse sensacional. Eu falei que era bom e era eficiente e funcionava. Simples e legal. Pelo amor de Deus. Acho que dá os ares. Vocês botam muita pressão em cima de mim. Eu vou surfar e foda-se vocês. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui... O Thiago tá assim, quase surtando, quase botando um tiro na cabeça, assim, tipo, eu tenho que fazer o melhor, não sei o quê. Estou aqui com Luciano e com Vitor. Tchau. E Vitorino. Vitor Corleone. E André. Andreas. E eu sou o Thiago, não dá pra deixar o nome italiano. Giacomo. Pode ser, Deu tudo errado, cara. Deu, vamos ficou fazer feio, de novo. ficou muito feio. Hoje nós vamos falar, como você pode ter visto no título, sobre Poderoso Chefão Parte 2, o segundo filme na trilogia dirigida pelo Francis Ford Coppola. Breve sinopse do filme. Antes era um filme que estava passando nos cinemas da cidade, estava passando no Cinemark, no Floripa Shopping. Parte de uma pequena amostra sobre filmes da máfia, passando umas cópias remasterizadas em algumas cidades do país. Os outros filmes eram Cassino, Os Bons Companheiros e Pulp Fiction. E apesar de remasterizada, a cópia não gera discussões. Não tinha grandes coisas. Tava mal. Tava mal. Acho que um Blu-ray que você conseguiu assistir na sua casa provavelmente foi melhor do que... Mas, sei lá, a partir de estar imerso no cinema, ter pessoas, ajuda um pouco, né? É legal porque também é um filme de 3 horas e meia e daí tu meio que senta lá e tu fica... Não consegue mais ver um filme de 3 horas Provavelmente e meia a gente vai casa, parar algumas vezes e tal. E nesse você fica, você se envolve mais e você vê as coisas em tela grande que... Poderoso Chefão continua a saga da família Corleone, que começou no primeiro filme. Michael Corleone, interpretado pelo Al Pacino, herdou o chefe de Padrinho, o chefe da família, e está tentando levar a família à legalidade, mas fazendo merda. E ele recebe uma tentativa de assassinato logo no começo do filme e ele fica meio tateando entre descobrir quem dos possíveis suspeitos pode ter feito isso ou é um antigo associado da família que está querendo ficar ambicioso ou um novo companheiro de negócios com quem ele vai armar umas tramóias com os cassinos em Cuba. E no meio disso... sei lá, matando pessoas e meio que... Tá, tu tá esquecendo o mais importante, que é uma trama paralela entre a chegada Paralelamente, do Vitor Corleone. Sim, eu tava chegando nisso. Paralelamente, tem essa trama que conta a história do pai dele, desde a infância dele na Itália até ele vir para os Estados Unidos e virar o chefão. Virar um grande mafioso que ele foi, de certa forma, ajudando a família e os amigos, tipo, livrando eles de grandes poderes ou médios poderes que estão incomodando eles e que, de certa angariando forma, favores. Ele é filho de uma vendetta, né? Ele fugiu da Sicília porque ele estava jurado de morte, porque o pai dele enfrentou o chefão da O irmão região. dele morreu, a mãe dele morreu, ele conseguiu fugir. E ele faz parte desse ciclo e, de certa forma, ele traz isso também de volta para a América. Como eles dizem no filme, é um ciclo de 2000 anos, né? De vendetta. É um filme longo, é um filme épico, é um filme que toma grandes dimensões, assim. E é um filme ícone, é um filme importante, assim. Sim. Mais uma vez, assim como na semana anterior, a gente está comentando de um filme que significa
para pessoas que não necessariamente têm uma relação próxima com o cinema. A gente está saindo um pouco, talvez, do reduto da cinefilia, como a gente geralmente faz o podcast, e está caminhando para uma coisa mais popular, uma coisa que tem um apelo que existe em pessoas que não necessariamente são estudantes de cinema, né? E eu acho que é interessante a gente revisitar esses filmes e tentar ver eles de um jeito novo, assim, tentar ver para além da ideia de ícone e também a gente sair do castelo da cinefilia e ver o que tem de bom nesses filmes que teoricamente são tão óbvios, assim. Sim, até é meio intimidador falar seja desse filme do Primeiro Poder do Chefão, porque é meio que algo grande, é meio como tentar rever Cidadão Kane, assim, de certa forma. Filme que todo mundo já viu, não parece. Querendo gerar polêmica, mas eu tenho muito mais respeito por Cidadão Kane do que pelo Poderoso Chefão. Sim, mas pra mim é uma questão diferente. E ao assim. mesmo tempo o Cidadão Kane é muito famoso, mas não é tão popular, assim, hoje em dia, pelo menos, né? Eu acho que tá no reduto da cinefilia, o Cidadão Kane. Hoje em dia eu acho que tá mais lá mesmo. Eu acho que... Pelo menos hoje em dia. Não, pode dizer. Eu acho que por aí talvez seja um bom caminho pra pensar por que tu tem mais respeito por Cidadão Kane, o que é esse olhar de cinéfilo e por que tu acha que talvez o Poderoso Chefão seja menos cinema, ou o que tá em jogo nos dois filmes. Que respeito é esse? Então né? vamos abrir os debates. É uma questão formal, assim. Exatamente, Eu acho que existe uma história do cinema que é construída, que é debatida e boa parte, assim, eu tô sendo um açougueiro falando isso, mas boa parte do que contribuiu para uma construção de uma história do cinema foram filmes que são considerados novos formalmente. É o predomínio da forma sobre o conteúdo. E um filme como Cidadão Kane é um filme que trouxe, digamos, inovações de linguagem para o cinema. Já o Poderoso Chefão não é um filme que traz inovação, é um filme que funciona como ícone cultural, assim, é um filme que tem uma importância mais no âmbito cultural do que no âmbito da linguagem cinematográfica, do da onde para onde o cinema pode vir. A gente pode ir adiante pensando nisso que qual que é o contexto do Poderoso Chefão 1 e 2, né? É dessa renovação da Hollywood. Da New Hollywood. E ao mesmo tempo já tem filmes anteriores que já estão trazendo isso, né? Então, exatamente. E a New Hollywood foi uma espécie de resposta do cinema americano para os cinemas novos que estavam acontecendo no mundo, né? Assim, tipo, as vanguardas que queriam contrapor o próprio cinema americano. Exatamente, mas ao contrário dessas vanguardas... E abertura política também, né? Porque já é pós-macartismo ali. Sim, é uma série de questões, né? Mas ao contrário dos cinemas vanguardistas do começo dos anos 60, final dos anos 50... A nova Hollywood, ela é uma resposta muito mais conservadora em termos de linguagem. Talvez não tanto de conteúdo. Não. Ela está se abrindo para pegar mais público e tal. Mas é mais uma renovação de geração e de mercado do que uma renovação cinematográfica. E eu acho que O Poderoso Chefão é o exemplo típico para isso. É um filme que se tornou um clássico, não só no sentido de ser um filme culturalmente válido, mas ele tem... Não só de canônico, né? Mas ele tem o aspecto clássico, ele não é um filme vanguardista. Não, quando você pensa nessa época, nesses filmes hollywoodianos, você pensa muito mais... Eles estão tratando de assuntos que são ousados, mais do que sendo filmes realmente ousados. E falam para uma nova geração também, mas existe nuances no novo cinema hollywoodiano. Eu acho que o Scorsese era um cara que nessa época estava tentando fazer um cinema um pouco mais diferente do que o Coppola está fazendo no Poderoso Chefão, por exemplo. O próprio Brian De Palma já tem uma pegada muito mais pós-moderna, assim, uma coisa de referencialidade que o Coppola nesses filmes daí não, sabe, não é tanto isso. Assim. A gente até falou bastante sobre o Coppola no episódio anterior do podcast, que foi sobre a conversação, que a gente não gravou ainda, mas vamos tentar voltar para esse filme e sobre o que tornou esse filme tão, assim... É fácil você considerar que qualquer pessoa que tem interesse por cinema tenha pelo menos visto o primeiro Poderoso Chefão. Assim. Sim. O segundo é meio que... A gente pode falar disso um pouco mais depois, mas o segundo eu tenho uma impressão que é tipo
a sequência necessária, assim, a sequência você não pode perder, porque complementa de várias maneiras, mas porque ele meio que reinstaura um novo gênero pra mim, de certa maneira. Tipo, já existiam filmes de gangster, já existia... Já teve uma onda de filmes de gangster no cinema. Não é uma novidade, é um retorno, na verdade, né? Ele tá renovando quando ele faz um filme desse. Assim. Mas ele tá trazendo pra si o lado de estar do lado do cara mal, do mafioso, assim, né? De vamos estar próximo de quem é o chefe da máfia. Vamos sentir na pele o que tá em jogo. E a gente acompanha. O Michael, ele se torna uma pessoa horrível, assim. Desde do começo do primeiro filme, que ele é um cara legal, assim. Ele queria se distanciar da família. Ele queria começar algo novo. Você assiste ele cair no que a família é e ainda deturpar ela ao limite, assim. Ao limite do fratricídio, assim. Ele era um herói de guerra, né? Que não era envolvido com a máfia, mas que foi pra universidade. Foi pra universidade. E um pouco pelo envolvimento familiar no sentido tradicional, sei lá, acaba sendo levado ao sentido familiar de máfia, né? Vendo o filme nos últimos dias, vocês conseguem responder por que as pessoas consideram esse um filme ícone, grandioso? Sei lá, quem não gosta de cinema gosta desse filme, assim, e tal. E eu acho... Uma coisa só, desculpa, André. Não, é só porque... Vocês acham que é esse filme o primeiro ou a coisa eu do acho que modo são geral? os dois. Eu acho que conjunto. Os dois principalmente. E o terceiro menos. Mas, digamos, o universo Poderoso Chefão, né? Tá, desculpa, André. Ou pelo menos o primeiro, isso que eu queria perguntar para vocês, ver se vocês sabem, mas é uma adaptação literária, né? Sim, do Mário Puzo, do livro do mesmo nome. Vocês sabem... Vocês já leram esse livro? Vocês não li, sabem... mas eu li sobre. O livro do Mário Puzo, a adaptação é do primeiro filme. E é quase fiel, assim. Tem algumas modificações, mas o arco narrativo é do primeiro filme. Tá. Isso e que aí, eu queria saber. É um livro que foi um best-seller na época. Eles quiseram fazer um filme. O Coppola não era a primeira opção. O Coppola foi, inclusive, a 12ª opção. É sério mesmo? É sério. O Coppola era um diretor ainda emergente, muita gente disse não pro filme, e aí pelo fato de ele ser de origem italiana, acabou favorecendo a ele, de muita gente ter negado, Era um filme que era uma aposta pro estúdio, pra Paramount, assim, eles pagaram baixo pro filme, pros direitos e pro diretor, e acabou que foi uma grande surpresa que fez sucesso, assim. E aí o segundo é a decorrência do sucesso do primeiro. O Mário, tanto no primeiro quanto no segundo, o Mário Puzo é roteirista também. E o Mário Puzo e o Coppola sentaram no segundo e decidiram dar uma continuidade pros... Não existe um livro Poderoso Chefão. Existe depois. Depois, né? Mas nos não anos existia. 2000 fizeram continuações do livro do Poderoso Chefão. Que deve ter o 3 aí também. Tem, e aí... É meio confuso explicar isso agora, mas o Mário Puzo, nos anos 80, fez uma continuação que foi muito no futuro e que não tem a ver com a família Corleone. E nos anos 2000, acho que um outro escritor quis dar continuidade mais ou menos nesse período em que teve os filmes também. Assim. Acho que dá para arriscar alguma coisa nesse caminho, então, o fato de a adaptação ser do primeiro livro e eles resolverem fazer um roteiro que é uma continuação, ao mesmo tempo é uma abertura, né? A gente tem a apresentação do personagem do Vito Corleone novo e tal. Enfim, e eu acho que isso dialoga com o que a gente estava conversando antes, o porquê do interesse assim, com relação ao filme. E o Thiago estava falando sobre o filme ser do ponto de vista do mafioso e a gente se colocar meio que do lado deles, assim. E eu acho que essa coisa da família, essa coisa de o filme ter muito ser dentro de casa, assim, ser as relações familiares. E a gente se coloca do lado ou a gente tem um certo olhar, entender o drama daquela família, e é uma família que já é rica, assim, e eles, sei lá, exploram os empregados e tal. E eu acho, não sei... tô derivando um pouco para chegar em outra coisa que eu tava pensando, que é a presença desses personagens que são os empregados, assim, que são os caras que fazem o trabalho sujo.
eles são umas figuras que aparecem pouco, que estão ali, sei lá, às vezes jogando carta e tal. Não sei. Tu te interessa mais por esses personagens do que pelo Michael? Não me interessa mais por esses personagens, mas é que eu acho que é uma coisa característica do filme, eu acho que o filme faz bem, assim, desses personagens estarem como figuras só. Como, E eles funcionam muito também para revelar sobre os personagens principais, né? Sim. Por exemplo, quando algum deles morre, quando algum deles cria uma pequena história que, né, acaba com a morte deles e, sei lá, isso tem a ver com o personagem principal ter tido que eliminar eles, ou sei lá. Mas enfim, pra mim o filme é sobre o Michael Corleone. O filme termina com um close na cara do Michael Corleone e pra mim... E começa com isso também. É como se fosse um retrato de Michael Corleone, pra mim, esse filme. Mesmo que ele tenha uma trama paralela em 1905, que quer que seja, eu acho que a trama de 1905 é sempre pra tentar entender o que é a figura do Michael Corleone, o que é o chefão, o que tá em jogo pro chefão, o que significa ser chefão, o que significa ser o príncipe. Ele é como se fosse um príncipe que precisa governar. E o que é governar, assim, nesse momento? Eu sou a pessoa mais poderosa desse poder que eu controlo, mas será que esse poder vale a pena? A minha mulher me detesta, assim. A minha mulher pede divórcio. A minha mulher aborta por minha causa. Porque não quer ter um filho meu. Eu mal lido com os meus filhos, que são as coisas que eu mais amo. Eu tô sendo vítima de atentado a todo momento, assim. Parece que essa história pregressa do Vito Corleone é meio que para dar um aspecto trágico, assim, de fatalismo, né, pro Michael. Assim. Ele meio que define por que o Vito construiu isso, né? De certa forma, pela família dele. E ao tem mesmo pouco tempo, de ganância. Mas ao mesmo tempo o germe tá num assassinato, entendeu? Sim, é uma violência que se perpetua assim, tanto que terminar, o final da trama paralela com Robert De Niro é ele finalmente vingar a morte da família dele. E ele não né? só vinga a morte, como pra ele se tornar o que ele é, ele precisa matar um chefãozinho, né? O Panucci, sei lá, Fanucci, Sim. que é o chefe do bairro italiano lá, assim, então... É o começo do ciclo de favores que ele acaba Então acho que talvez estabelecendo. o que seja tão encantador, o que tenha um charme no universo, pra mim, o que encanta mais é o universo e não tanto o cinema nesse filme, e que eu acho que é o que encanta as pessoas também, essa ambiguidade maluca entre família e destruição, assim, do amor, do tentar construir, se manter em comunidade, em conjunto, criar uma coisa que é uma coletividade e ambiguamente ter o germe da destruição ali, assim, é a morte que gerou tudo isso e que vai acabar destruindo tudo isso também, assim. Sim. O que pesa, digamos, pro bem, né? Nas atitudes do Vitor Corleone quando ele está criando, né, começando a se tornar o chefe, é que ele está restaurando uma justiça ali na comunidade deles. Ele está tirando um cara que extorce as pessoas lá do poder para tentar, sei lá, para tentar manter uma ordem familiar, uma ordem ali pro bem daquela comunidade. Só que isso já cria depois de novo, né, o outro lado, assim. É um ideal de justiça que no limite é mal. Meio que isso que ele tenta revelar, né? Mas aí também, por outro lado, é surpreendente que você não odeia eles, assim. Você meio que... O filme termina e você ainda tem pena, assim, por mais mau caráteres e pior... Não só pena, como também, às vezes, tu quer ser como ele. Ele é uma espécie de herói, de alguém que é muito foda por estar aguentando as coisas mais pesadas possíveis e tá sendo o homem ali. Eu acho que tem uma coisa, assim, de admiração, de encanto, que os filmes de gangster antes, como o André falou antes, a gente não sentia uma identificação tão direta com eles, e esse filme te coloca do lado do personagem, assim, talvez isso seja, não sei se é inédito,
Mas esse eu filme nem- eu- marcou por causa disso, assim, sabe? Eu nem sei se é a questão de a gente ter identificação com gangster. Eu acho que isso já foi feito antes várias vezes, assim, mas eu acho que a extensão que isso ganha, assim, o fato de serem 3 filmes e serem 3 filmes sobre a família Corleone e tal, e a gente entrar no drama dessa família, eu acho que é isso que talvez tenha... Tentando responder Mas a antes de pergunta, tudo é assim. sempre sobre o Michael. O primeiro tá forjando o personagem do Michael. O Michael, que aparentemente era o menos provável, a vira o Não, padrinho. assim. Vemos, o Fredo é o menos provável. Ah, eu sei. Mas, né? Mas ainda assim quem o não Fredo, queria. mas ainda assim o Fredo tava dentro dos jogos é. da máfia. E o Fredo queria. E o Michael era É. universitário, militar, tava fora do jogo, assim, né? E ali é o Michael se reafirmando como o chefe, assim, né? Tipo, eu vou aguentar as pontas no momento mais crítico da minha vida e vou perseverar como o cara. E aí, é como se o filme perguntasse no final, será que tudo isso vale a pena? Talvez ele não precisasse tudo isso. Talvez ele pudesse ter legalizado a família antes, sabe? Tipo, ele termina o primeiro filme prometendo pra Kay que 5 anos a família não vai estar metida em crimes e, tipo, isso Passaram nunca 7. acaba, né? Mas Mas é que tá, isso é uma pergunta interessante. Nunca acaba porque ele Por não quê, quer né? que acabe, ou porque não tem como acabar mesmo. Acho que é porque a trama é muito grande, assim, né? Dos É, favores, né? dos compromissos, dos perigos. Mas será que ele tá se esforçando pra se afastar disso? Assim, é Sim, uma coisa que o filme não explora tanto, mas É. que é uma questão, né? Tem essa coisa de o tempo todo os personagens estão querendo valorizar a família e, tipo, no começo ele fala, não, a minha família não é desonesta, não leve isso pra minha família, isso é os negócios, sou eu. Tipo, tem o negócio de não matar o Fredo enquanto a mãe tá viva, sabe? Sim. Tem muito dessas coisas de a importância da mãe, a importância de o que é família, assim. Mas ao mesmo tempo é a morte disso, porque ele vai lá e mata o Fredo, entendeu? Sim. E, tipo, tá acabando talvez isso que o Vito tinha, o que era a América do começo ali, do que a família realmente importava. É uma espécie de degeneração da família nos anos 70. Mas pra sustentar a família, né? O Fredo Mas é a a ameaça. família econômica. São não as duas tanto- famílias lá. sim, como- mas o que foi construído, né? É. Mas eu acho que tem a ver com essa coisa de eles serem imigrantes, né? Eles são estranhos naquele lugar e eles têm que sustentar, assim. Eu acho que é isso. E a coisa de por que ele não para, por que ele não legaliza antes e tal, esse papo aí. Eu acho que tem... o filme dá dados materiais, assim, que eu acho que são meio evidentes sobre os fades que tem do Michael em cima do Vito Corleone e tal, né? Essa coisa de... É uma continuação. O Michael... A relação com o filho, o que... a gente já sabe que o Michael passou a ajudar futuramente o Vito. E tem um diálogo em que o filho do Michael fala que gostaria de ajudar o pai, e ele fala, um dia você vai me ajudar. Então tem essa coisa de continuação, assim. É um afeto doentio mesmo, assim, bizarro. Partindo disso, eu tenho uma pergunta que é um pouco mais sobre forma, que me chamou a atenção nesse filme. Porque quando eu lembrava desse filme, eu lembrava dessa transposição, dessas duas histórias paralelas. Pra mim, elas eram muito mais frequentes, assim, o corte de uma história pra outra. Mas é tipo meia hora com uma história, meia hora com outra, assim, é tipo... Isso é uma história da produção do filme também. Sim, que eu teve vi um sobre primeiro isso. corte que eu acho que ia e voltava com muito mais frequência na narrativa e sentiram que isso pegou mal, assim, que o público não conseguia aderir direito às histórias e aí ficou muito mais lento. E eu tinha a impressão que o filme era assim, porque eu tinha visto ele há muito tempo. E revendo ele, tipo, funciona muito bem, assim. Ele Sim. consegue manter a tua atenção numa história e fechar num momento bom eu pra acho que te é bem mandar elegante pra... nesse sentido. Assim. É bastante bem montado, assim, num aspecto até estrutural, nem num aspecto de montagem. Física, Eu assim. acho que o filme é mais interessante justamente na estrutura dele, em como ele dialoga com esses dois tempos. Porque em termos de cena, eu não vejo com tanto interesse esse filme. Apesar de que, como a gente falou antes da nova Hollywood, do Coppola dentro dessa nova Hollywood,
ele é um filme que tenta pegar mais essa tradição do Actors Studio, de renovar o realismo. E aí tem Marlon Brando, Lee Strasberg nesse filme e tal. Mas ainda assim, algumas cenas me incomodam, assim, como construção dramatúrgica, assim, sabe? Como escrita da cena mesmo. A cena que eu mais odeio nesse filme é a cena em que eles estão em Cuba e eles cortam o bolo do aniversário do Hyman Roth. Um que é o bolo Lee com Strasberg. mapa de Cuba. Um bolo com mapa de Cuba, do tipo, os ricos estão repartindo Cuba e estão comendo Cuba, assim, sabe? Senti uma falta tremenda de... Nossa, de... passou batido. Não, mas... Que bom que tu não sentiu isso. Eu vi o mapa de Cuba, mas eu não consegui ter essa sacada na hora, os que é muito, ricos- né? Não, é sutil como um paquiderme. Não, É, é reiteração exato. de que os ricos estão dilapidando Cuba e que Sim. eles estão se E aproveitando que é uma ganhando coisa muito que, dinheiro com assim, isso, eu assim. não notei isso no na metáfora do bolo, mas... E aí tem a cena Que não é daquelas... nenhuma metáfora, né? Não é. É um um mapa direto de que nem uma Egito. metáfora. Mas, E aí tem isso mas antes isso na tá cena em- do telefone de ouro, assim, É. sabe? Eu acho que o Coppola tá sendo muito militante nesses momentos ali, sim, assim, do é. tipo... É um cara que curte Cuba e que quis contar Pô, mas... como Cuba era dilapidada Mas pelo são, capitalismo. são poucas sabe? coisas, assim, eu acho que o filme é, sei lá, Não sei, outra coisa que me Acho que o filme é mais incomoda, sutil uma que isso. relação de tempo que existe no filme. Eu sinto que o filme vira muito ligeiro ali na parte de Cuba, porque parece que as coisas ainda vão demorar a acontecer. O Ano Novo não parece tão imediato. Sim. A A revolução. Roth, a revolução não parece que vai Acontece acontecer assim, né? 2 dias depois. O Roth não parece que vai morrer uma semana depois. E dá uma pisada no acelerador na narrativa do filme que é muito esquisita, assim, sabe? Muito esquisita. Concordo. Não sei. Esses são os defeitos que eu vejo mais de dramaturgia do filme. assim. Mas tu vê como os defeitos onde tu vê, eles estão não dentro da família, assim, são cenas que são mais informativas sobre o que o Michael tá fazendo fora Eu e acho, tal. acho que sim, mas isso é tão importante Não, quanto sim, pra sim, mim, sim. assim, porque isso me distancia um pouco da narrativa quando eu tô vendo ela, já que ele quer fazer uma narrativa transparente, E clássica. que isso apareça, né? Sim. Sim. Tipo, quando vão tentar matar o Roth também, que vai um capanga do Michael Corleone, e aí Ano Novo Tem em uma- Cuba e tal. Eu acho uma cena Aquilo meio bem mal feita também, assim. É engraçado, esse filme, às vezes, ao mesmo tempo que tem essa coisa da elegância de algumas sequências montadas, né, de como dar um certo tempo grande para contar uma parte, depois a outra. Tem uma ligeireza. Ao mesmo tempo, tem umas coisas de montagem que são muito dispersas e tal, que me lembrou até do Mais Forte que Bombas que a gente fez. De tipo, tem muita coisa e às vezes é meio desleixado, assim. Assim, o nível maior de elegância acho que tá realmente na parte do Robert De Niro, assim, do Vito, assim. Aquilo tudo é, tipo, muito bem... não tem como ser diferente, assim. É, tipo, perfeito, assim. Mas na parte presente, na parte do Al Pacino, ainda assim é muito bem filmado, assim, né? Por mais que tenha esses problemas dramatúrgicos, assim, é bonito demais, eu acho. Eu não sei, eu não senti isso Sério? dessa vez. Eu senti isso da primeira vez e eu vi um pouco de precariedade, assim, sabe? Eu não sei se era cópia, alguma coisa assim, mas... Eu acho que eu vejo... Eu não sei, eu sei, mas é um negócio de colocar os corpos num espaço de uma maneira boa, assim, numa maneira que é eficiente pra cena, assim. É uma coisa que eu não sei explicar, assim. Eu sinto mais ou menos, assim. Em alguns momentos eu concordo contigo, mas em outros eu acho que, como você falou, é meio ligeiro, meio, não sei, meio bagunçado, assim, de um jeito ruim, não, né? Sim. Ainda mais para um filme que é tão icônico. A gente pensa que todas as peças vão estar num lugar bem certinho e talvez não seja tão assim. O primeiro sabe? filme, principalmente, que eu revi antes de ver agora o 2, eu achei ele, não sei, eu achei ele super valorizado, assim. Eu esperava que eu ia ver e eu ia sair, uau, que filmão. E eu pensei, caralho, tem umas 4 cenas fantásticas, assim, mas o resto do filme mesmo... Sim. Não sei, é interessante, mas... Eu tive uma impressão parecida revendo o primeiro filme. Assim, acho que a primeira metade ela funciona muito bem e a segunda metade tá meio jogada, assim, e não... Sei lá... Eu gosto
da construção de história do segundo muito melhor. Talvez porque ele realmente não estava preso à ideia de adaptar um livro, sei lá. Acho que ele podia falar de muito mais coisas Sim. do que o primeiro filme tá falando, assim. Acho que o primeiro filme tem muito menos facetas do que o segundo. Eu acho que o Acho fato- que nem sempre funciona mesmo, mas ele tá arriscando mais, Eu acho que o fato de querer comparar dois tempos diferentes já dá uma profundidade pro filme que o outro não tem, assim. E de não tornar isso tão óbvio. Eu acho que nisso ele foi sagaz. Assim, tipo, tu não vê rimas tão óbvias entre um tempo e outro, e ao mesmo tempo tu entende que isso faz parte de um ciclo maior, todo, assim, né? E isso é bem legal no filme, assim. E para dar um tempo para vocês pensarem em suas últimas colocações sobre o filme, vamos fazer algo que a gente não fez no começo, que é colocar pergunta que a gente quer jogar para vocês nas redes sociais. Que dessa vez vai ser uma pergunta bem simples sobre qual o melhor filme da trilogia O Poderoso Chefão. Parte 1, parte 2, parte 3. E por quê? Por que você acha isso? Tipo, eu tenho a minha resposta, acho que eu já falei bastante até que eu gosto mais do 2, mas vamos tentar conversar. YouTube, Twitter, Facebook. Teve algumas pessoas que entraram em contato com a gente, falaram um pouquinho, mas vamos ser mais... arriscar mais. Todo mundo que ouve esse podcast viu esses filmes, uma vez ou outra na vida, eu tenho certeza. Então, falem sobre eles um pouco. Eu acho um filme que tem coisas interessantes, mas eu tive, acho que, uma recepção não tão boa dessa vez, o que me fez relativizar algumas coisas, mas eu consigo entender que o que segura, o que é legal no filme é um charme que existe sobre esse mito da máfia, sobre o que significa a família de um jeito mais primordial, assim, de ser uma tensão muito grande entre proximidade e destruição. Eu lembro da Connie nesse sentido, que é uma personagem que tem um contraste muito grande entre o ódio que ela tem pelo Michael e depois uma devoção completa, assim, no filme. Basicamente, tomar o lugar da mãe, né? Proximidade, destruição e continuidade também, Continuidade né? Porque também. acho que isso pesa pra eles. Acho que é a mesma coisa da tradição que torna tudo num ciclo de morte e vingança. A tradição de família também se faz ver nesse sentido. Tipo, a mãe morre e a Connie vem pra tomar o lugar, assim, basicamente. Mas ao contrário do que o Thiago falou, eu esperava um encanto maior no fazer cinema, assim, na mise-en-scène, em como as coisas são colocadas, e a minha sensação de ter visto ontem é uma precariedade em como encenar algumas cenas, especialmente na parte de Cuba, assim. Me pareceu uma coisa meio cinema de guerrilha, às vezes, assim, uns planos bem resumidos para resolver a cena, assim. Não tanto um pensamento sobre cinema nelas. Uma coisa que eu acho que é onde entra essa curtição, talvez, é uma coisa que a gente não falou aqui, mas que eu acho que é importante do filme, que é de mostrar a cultura italiana ou a cultura italiana que imigrou, não sei. Mas eu acho que isso é forte, assim, tem momentos que são quase documentais, assim, de filmar festas, filmar, sei lá, cozinhas. Talvez tenha tido um assim. peso muito maior na época do que tem pra gente hoje. Pois assim, porque né? a gente já viu muito isso. Isso é muito Muita coisa importante tá em no filme, novela, né? assim, mas eu acho que isso é um dos Tem objetivos, muitos se der planos pra com colocar muitas assim. pessoas, assim, É. no quadro. Né? Sim, e para mostrar mesmo o que é uma festa italiana e essa relação da família mesmo, de machismo também, sabe? De qualquer coisa, assim, desse sentido que é parte da cultura. Eu acho que isso é bem um dos interesses mesmo do filme, assim. E acho que nesses momentos, o filme parece que tá mais curtindo aquilo, assim. Tá gostando de filmar esse lado documental, essa coisa, assim, meio quase etnográfica, sei lá, às vezes. Uma coisa que daí eu gosto da montagem do filme é de como tem, sei lá, 3 personagens que meio que devem morrer no filme, assim. E eles não morrem na hora que você acha que eles vão morrer. E aquilo é meio chato na hora, assim, mas depois aquilo volta de um jeito muito bom. Morre Quando feito. eles morrem no fim, de um jeito quase geométrico, assim, que
Esse filme espalha 3 raios ali de sequência Que é que voltam uma no fim rima com pro muita primeiro força. filme também, que É. é do tipo, agora a gente vai queimar Sim. as coisas. Do tipo, Sim. a gente Dom primeiro Vito faz morre. limpa É. a cena e aí depois a gente Sim. elimina os rivais. E assim. aquilo volta com muita força e com cenas que eu acho bem feitas, assim. E aquilo vai culminar nos planos finais do Michael Corleone meio que meditando, assim, sei lá. Uhum. Eu gosto dessa montagem, assim, bastante. Eu gosto é muito simples, mas eu gosto desse close do Michael Corleone no final. Eu Pra gosto mim é uma também. síntese É. muito forte do filme. Mostra que é sobre ele, sim, sabe? Uhum. E dá, eu acho que dá sutileza pro resto do filme, da gente perceber que o filme é sobre a construção desse personagem, assim. E não é nenhuma cena, é tipo um É plano. uma dele se imagem aproximando. icônica também, né? Uma coisa... Eu acho que o que eu ia falar vai meio que contra essa pergunta, assim, porque eu acho que o meu interesse pelo filme não é por cenas. cena, não Uhum. é exatamente por construção de cada cena, assim, eu não sei, eu realmente gostei de ver esses 2 filmes nos últimos dias, assim, Uhum. eu fiquei interessado pela coisa, assim, achei que ele tem mais coisas do que eu consegui ver, assim, deu vontade de ver de novo, Tá. porque sim. me parece também. que não sei, tem um vigor, tem uma energia, um drama, um peso, alguma coisa que eu acho que é Sim. bem incrível, assim, de ser uma tragédia contemporânea, assim, Sim. sei lá. E eu acho que ele faz isso com grande, não sei, com grande elegância, como vocês falaram, mas não sei, às vezes eu acho sutil também, eu sei que tu não acha sutil várias partes, mas eu acho que, num geral, ele tem uma sutileza, assim, Acho que às vezes sim. A minha mãe me perguntou, tu vai conseguir falar desse filme tendo visto ele só uma vez? Você não Talvez tinha ela visto tenha antes esse notado. filme, né? Esse eu não tinha visto. Você tem a impressão virgem do... Sim, tinha eu visto acho ele o primeiro. filme grande, assim, eu acho grande. Que tá Mas é muito difícil de lidar porque, teoricamente, ele marcou o que vai adiante, assim. Então, é muito familiar no sentido de próximo da gente, não no sentido de família, assim. Tipo, quantos filmes de coisa italiana já teve depois disso Eu ia que comentar meio que vão na esteira desses filmes, assim. Eu ia comentar que tem várias cenas que eu tinha a sensação de que eu Você já visto tinha ele, visto, assim. Tem uma que quando o Robert De Niro, que é o Vito Corleone, volta pra Itália e que ele vai matar o cara, vai se vingar, né? Vai matar o cara que matou Don a família Ciccio. dele. Eu acho que tem uma cena bem parecida no Sopranos, só que no Sopranos ela termina com humor, assim. Mas eu não sei, aí eu fiquei nessa sensação, será que eu já tinha visto essa cena? Sopranos é Poderoso Chefão 4, basicamente. Né? Sopranos é expandir isso e botar pra hoje em dia e sim. sei lá, né? E é bem legal também. Isso é uma coisa que pesou de ter visto o filme também, ter assistido Sopranos, assim, engraçado. Várias coisas pareciam mais batidas, né? Ele foi esse filme que talvez por isso eu tenha que gostado estabeleceu. Mas assiste várias coisas Sopranos pareciam- agora que você vai... Várias coisas pareciam resumidas também, sabe? Por causa de um espaço de uma série de 6 temporadas, sei lá. Sim. É engraçado. Só pra responder a minha própria pergunta, a cena em que a Kay confronta o Michael, finalmente fala que ela abortou e não foi um... É Sim. tipo... É uma cena forte, Essa cena dramaticamente. termina muito bem, assim. E é o único momento que alguém dá de cara com o Michael, realmente. E que ele perde o controle, sabe? Tipo, quando ele descobre que o Fredo traiu ele de verdade, ele segura ele, assim, mas ele sabe o que ele tá fazendo, né? De certa forma. Ali ele perde o controle totalmente, assim. Enfim, a gente... A gente não falou porra nenhuma. Mas a gente... eu acho que a gente falou coisas, mas não falamos do A filme. gente fez uma mesmo, nuvem, assim. assim. Mas é porque é uma coisa que... Esse filme é uma nuvem. É uma sombra maior sobre todos nós, assim. Acho que foi legal tentar encarar isso, sabe? Quando a gente fizer o Poderoso Chefão 1, talvez a gente fale mais sobre o filme daí. Acho que se vale a pena a gente fazer o 3, sabe? Só pra ser... Nossa, nem Maluco. fudendo. Eu quero deletar que eu falei que esse filme é uma nuvem. Deleta. A gente
tá meio que no intervalo entre gravações, a gente não tem nenhuma ideia do qual vai ser o próximo filme, mas a gente vai avisar em alguma rede social que você deve seguir a gente. Vai ter a sessão do que você andou vendo, alguma coisa assim, ou lendo. Não sei, vocês andaram assistindo alguma coisa de grande nota, assim, que vale a Não. pena comentar? Eu vi um filme que eu achei interessante, que é o Inferno, do Dario Argento, falando sobre italianos. É um cineasta que eu gosto, assim, eu também gosto de filmes de terror e tal. E o que eu achei legal desse filme é que ele parece que transforma outras coisas que já estavam em outros filmes de uma forma mais abstrata, assim, visual, não sei. Achei legal, gostei. Não entendi, mas acho legal. Ele transforma ideias que estavam mais presas a uma narrativa numa coisa mais solta e abstrata, assim, Que puramente papo de visual. cinéfilo, hein? Não sei. Só resumindo, não é o podcast sobre esse filme. Não jamais falaria assim, gente, pô. Acho que fora os outros filmes dos quais eu não vou falar, tem uma coisa importante de falar é que eu vi 2 filmes de um cara que morreu recentemente, é um cara importante para cinefilia, foi importante para a crítica de cinema francesa, o Alexandre Astruc. Eu vi 2 filmes dele, Uma Vida e Alberto Savarus. Enfim, não sei o que dizer exatamente, são 2 filmes absurdos. De bom, no caso. Absurdos de bom, eu não sei de onde é que vem aquela força, assim, de filmar e de cores e de, sei lá, de paixão e desejo de morrer. Enfim, não sei, tô viajando aqui, mas como o cara morreu recentemente, eu acho que vale a pena falar, assim, que é uma boa visão para saber o que ele estava fazendo e o que a gente perdeu. Eu assisti o primeiro episódio da série do The Preacher. É muito bom. Acho que se alguém lê os quadrinhos e gosta da história, não... Meu Deus. É um Tempo pra se viver, de uma Alexandre série de Astruc pra The quadrinhos. Preacher. Eu não conheço nada sobre isso. É bem legal. Enfim, esse foi mais um episódio do A Conversação. Brasil e Haiti. Já. Olha, jogaço, bota aí, ó. Ok, cheguei em casa, assisti Poderoso Chefão. Foda, legal. Hoje é um dia feliz. Hoje é um passar meu saco, abrir minha cerveja e comer meu amendoim. Hoje eu não quero morrer. E foda-se. E aí chega uma hora do filme que, tipo... A primeira... Cara, isso, faz 10 anos que eu vi, mas eu lembro da cena do casamento, o começo ali. Cara, é muito lento, isso é uma coisa meio assim... Essa sequência é muito foda. E tem uma... O começo é a melhor parte do filme. É a melhor parte. Tem uma coisa que a gente não falou, mas tem uma cena que coloca o Michael no lugar do pai bem claramente, que é a cena das festividades, né? No primeiro filme. Tem o gabinete. Sim, tem o casamento, que são as estações onde todo mundo vai, todo mundo tá liberado de ir lá, digamos. Todo mundo não tem suspeita de estar lá, toda aquela bandidagem, sei lá, reunida ali porque é uma ocasião familiar. Mas tem também o gol do Brasil. O contraponto, assim, no primeiro filme, quem vai lá e sobe e fala as coisas é tipo a mãe dele e tal. No segundo é o senador X maluco, sabe? Sim, verdade. Sim. Verdade, o outro filme tá mais... eu acho que eles pensaram nisso. Vamos fazer um espelho entre os 2 filmes e vamos ver o que tem diferente desse pra esse. Assim. Mas ao mesmo tempo eu continuo com a sensação de que é uma continuação. É meio como se o Michael fosse uma continuação necessária do que era o Vitor. Assim. Não parece mas talvez seja justamente essa coisa de ser uma máquina de moer carne. A partir do momento que tu criou essa corporação, não tem como voltar atrás e a coisa vai crescendo de uma maneira grande. E isso lembra o James Gray também.